Bom, boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Luciana Aliaga, eu sou professora da UFPB, sou professora do Departamento de Ciências Sociais e também do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política e Relações Internacionais. E, no momento, eu sou também secretária da International Gramsci Society do Brasil, né? Então, eu propus, né, esse mini curso de 3 encontros sobre introdução ao pensamento de Antônio Gramsci. E antes de começar a falar sobre o assunto, né, especificamente, eu gostaria de agradecer aos camaradas aí do Contrapoder, né, pelo convite de fazer esse curso junto com eles, né? Queria também cumprimentar as pessoas que estão provavelmente aqui também assistindo essa live, esse mini curso, que são do meu grupo de estudos, né? O grupo de leituras em filosofia, política, história e economia, né? Que nós estamos com um programa de leituras, né? E gostaria de cumprimentar a todos. Então, a proposta de hoje é fazer uma introdução mais geral, né? E eu gostaria de começar falando sobre a vida e a obra de Antônio Gramsci, né? Bom, Antônio Gramsci é um autor hoje, né? Bastante falado, digamos assim, né? Nós temos até aí o gramscismo hoje, né? Com uma série de noções completamente erradas, né? E é sempre importante a gente pensar, né, a teoria do autor juntamente com a sua obra, a teoria juntamente com a sua biografia, né, com os dados da vida do autor. Então, eu queria, antes de entrar propriamente na obra, tratar um pouco da vida, né? Então, Antônio Gramsci, ele nasce em Ales, em 22 de janeiro de 1891, né? É o sul da Itália, Ales é a província de Cagliari, na Sardenha, e ele morre em Roma em 27 de abril de 1937, morre muito cedo, né? Morre com 46 anos, morre pouquíssimo tempo depois de deixar o cárcere em Roma, né? Antônio Gramsci, o pequeno Nino, né? Ele era chamado quando era criança. Ele tinha saúde bastante frágil, né? As fotos, né? Se vocês percebem nas fotos que são divulgadas de Gramsci, uma certa corcunda, né? Provavelmente resultado de uma tuberculose óssea que ele teve já na infância. Então, eu não tenho como aqui tratar de toda a biografia dele, mas eu queria, né, apresentar aqui para vocês 2 biografias, né? Não sei se vocês conseguem enxergar bem, que é 2 biografias intelectuais de Gramsci. É o Jovem Gramsci, de Leonardo Raponi, 1914 a 1919, e tem também de Giuseppe Vacca, Vida e Pensamento de Antônio Gramsci, de 1926 a 1937. São 2 indicações, né? Aqui eu vou me ater mais a alguns elementos da biografia intelectual de Gramsci que são importantes para nós aqui hoje, né? Então, Gramsci, ele tem contato com o socialismo desde muito cedo, né? Desde os 14 anos, pelo menos, né? Gramsci teve contato com a imprensa socialista, especificamente com o jornal Avanti, do Partido Socialista Italiano, porque o irmão Genaro, né, que morava em Turim, para prestar o serviço militar, ele enviava os jornais para a Sardenha. Né? Então, Gramsci, já desde muito cedo, ele começa a se instruir politicamente a partir de uma perspectiva socialista. Aos 20 anos, né, a partir de 1911, Gramsci vai para Turim. Ele vai estudar filologia moderna na Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de Estudos de Turim.
deixa eu só mudar aqui, na Universidade de Estudos de Turim. É, e, infelizmente, né, Gramsci, ele não chega a terminar o curso, né, ele tinha uma série de problemas de caráter financeiro, né, dificuldade de financiamento, ele vai para Turim com uma bolsa de estudos, mas é uma bolsa que mal dá para sobreviver, e fora os problemas de saúde, né, as biografias narram as extremas dificuldades de Gramsci, até porque Turim tem temperaturas extremamente baixas, né, no final, entre dezembro e janeiro, e a dificuldade era mesmo de agasalho, né? Existem passagens que narram Gramsci tendo que estudar se movimentando, né? Porque se ele parasse, ele congelava. Então, uma série de dificuldades de estudo, dificuldades financeiras, dificuldades de saúde, e ele acaba abandonando o curso em 1915, embora até 1918 ele ainda tentasse permanecer na universidade, né? E também pela militância, né? Em 1913, aos 22 anos, Gramsci entra para o PSI, né? Para o Partido Socialista Italiano, né? E aos 24 anos, 1915, ele já era redator do Avante, que é o órgão da imprensa central do Partido Socialista Italiano, e ele escreve no PSI de 1915 até 1920, né? E a atividade redacional de Gramsci, ela permanece até na época do cárcere, né? Até quando Gramsci é preso no cárcere fascista, né? Então, a partir daqui até a prisão de 26, né, em 1926, quando Gramsci tinha, então, 35 anos, ele vai desenvolver uma atividade editorial muito intensa, primeiro no Partido Socialista Italiano e depois no Partido Comunista da Itália. Os textos dessa época, eles são, hoje, né, a gente chama de os escritos pré-carcerários, né, os escritos pré-carcerários, ele reúne, né, um grande volume de artigos de jornal, muitos desses artigos Gramsci escreve com pseudônimo, o que tornou, né, e torna ainda traz uma dificuldade muito grande de identificação da autoria, né? Na verdade, esse trabalho de reunião e publicação, edição, né, dos escritos pré-carcerários de Gramsci ainda estão em curso. A gente não tem nem na Itália, nem em nenhuma outra língua, a obra completa de Gramsci, né? Então, esses escritos pré-carcerários, eles ainda estão sendo reunidos, né? O primeiro trabalho que Gramsci faz, né, que a gente tem, que se tem notícia de Gramsci, é um trabalho escolar que data de 1910, né? Então, os escritos pré-carcerários, eles vão de 1910 a 1926. Em português, nós temos os escritos políticos que foram organizados por Carlos Nelson Coutinho, que reúnem parte desse material, foi publicado em 2004, em 2 volumes. E temos também em português uma edição da Seara Nova, de 1978, em 4 volumes, mas nenhuma dessas edições ela está completa, né? Bom, voltando aqui para a atividade redacional de Gramsci, né? Uma das mais importantes dessas atividades, que é importante a gente trazer aqui, foi no primeiro, né, no Lorde Novo, de 1919 e 1924. Então, o Lorde Novo, ele começa como um semanário criado por um grupo de jovens estudantes, né? Gramsci ainda estava na universidade, quando ele começa, junto com outros colegas, né, com Palmiro Togliatti, Humberto Terracini e Ângelo Tasca, quando eles criam, né, o Lorde Novo, era uma publicação semanal de cultura socialista, né? Então, como semanário, o Lorde Novo, ele começa em 1919, 1920, e a partir de 1921, ele se torna um órgão da imprensa do Partido Comunista Italiano, né, do PCDI.
Isso até 1924, depois o Lorde Novo é substituído pelo L'Unità, né, um outro jornal, que Gramsci também escreve, e vira uma publicação quinzenal de Gramsci. Então, só para a gente ter, né, a noção de quanto que era importante para Gramsci a cultura, a atividade redacional e grande parte dos escritos pré-carcerários é formado por esse material, né? E o grupo, né, que se forma no Lorde Novo era também um grupo de militantes do Partido Socialista Italiano, né, que teve um papel importantíssimo entre 1919 e 1920 no chamado Biênio Rosso. O Biênio Rosso foi um período de lutas na Itália, né, que foi, digamos, a culminância da crise que se avulta na Itália desde do final da Primeira Guerra Mundial, ou seja, desde 1917, né, e principalmente com a Revolução Russa, o que é o estupim também para revoltas na Itália. Então, o Biênio Rosso, né, 1919-1920, é a culminação desse período de lutas na Itália, né? Então, esse grupo do Lorde Novo, qual Gramsci era um elemento fundamental, diria dirigente, né? Ele era um dos organizadores dos conselhos de fábrica. Bom, os conselhos de fábrica eles já existiam antes, né? Eles já existiam pelo menos desde o início do século XX, mas eles passam a se organizar de maneira mais sistemática a partir de 1919, né? E a principal função do Lorde Novo era justamente organizar, né, criar um consenso em torno das demandas dos trabalhadores ali dos conselhos de fábrica, né? Porque tinha uma carestia enorme na Itália, né? A crise econômica muito grande desde 1917, tremendas greves longas e um embate muito grande com a direção do empresariado, principalmente nos grandes centros industriais da Itália. Então, entre setembro e outubro de 1920, acontecem as ocupações de fábrica na Itália, né? Então, os momentos de uma luta intestina na Itália. E todos os artigos, né, do Lorde Novo, a maior parte dos artigos nesse período do Lorde Novo estão voltados, sobretudo, para a teorização dos conselhos de fábrica. Gramsci, especialmente, considerava esses conselhos de fábrica uma possível tradução dos sovietes russos, né, dessas estruturas de base, de auto-organização de base, uma tradução para a Itália, uma tradução desses sovietes. Então, o Biênio Rosso, ele foi um período de greves, de manifestações operárias nos grandes centros industriais da Itália, e que foram sufocados, né, graças à dificuldade de organização e de direção por parte do operariado urbano. Por que essa dificuldade de direção de organização? Porque simplesmente a maior parte das lideranças do PSI, principalmente as lideranças da fração parlamentar e sindical, abandonaram o movimento. Né? Ou seja, eles foram responsáveis pela desorganização dos movimentos. Então, o grupo do Lorde Novo destoava ali no interior do PSI da relação que tinha com os conselhos de fábrica e com as ocupações de fábrica. Né? Então, de certo modo, o PSI ele mesmo desorganiza esse movimento, né? E isso teve uma consequência deletéria para o próprio Partido Socialista Italiano, porque muitos dos militantes, especialmente aqueles do Lorde Novo, os militantes das frações de esquerda, eles decidem construir um novo partido, né? Na perspectiva de que o PSI tinha perdido a sua capacidade de organizar o operariado na Itália, né? Então,
Então, o Partido Comunista da Itália, ele nasce em janeiro de 1921, e é muito interessante, né? Eu não vou ter como tratar muito disso, mas eu sugiro, né, a leitura do texto do Edmundo Dias, que é Gramsci em Turim, que justamente ele vai mostrar todo esse período de lutas, e Edmundo Dias ele aponta justamente por uma questão muito importante, né, que quando o PSI ele colabora para a desorganização do movimento, né, e de certo modo, com o fim dos conselhos de fábrica, com o fim das ocupações de fábrica, você retira o elemento popular das relações de forças na Itália e, de certo modo, você abre um espaço muito grande para que o partido fascista se afirme, né? Então, Edmundo Dias ele aponta justamente para isso, né? Quando as mobilizações populares são derrotadas, abre-se uma avenida para que o fascismo ele possa se afirmar sem o elemento antagônico, né? Esse é um elemento importante, porque o Partido Comunista da Itália é fundado em 21 e o Partido Fascista também é fundado em 1921, né? Eu vou tratar mais do fascismo no nosso último encontro, né? Daqui a 2 encontros. E, então, Gramsci é preso em 1926, né? Nessa época, Gramsci já era deputado, ele tinha sido eleito deputado, ele é preso, mesmo com imunidade parlamentar, ele é preso pelo fascismo em 1926. Então, e o último escrito de Gramsci é de 1926, né? Que é alguns temas da questão meridional. Deixa eu só voltar para cá. Alguns temas da questão meridional. Então, é muito interessante, eu queria fazer um breve comentário, eu não vou poder entrar muito, né, nessa discussão, mas a questão meridional era uma discussão que já era feita na Itália pelos intelectuais italianos, né, pelos aqueles que se debruçavam sobre o problema da Itália, né? Que a Itália ela se unifica, né? Passa pelo processo de unificação em 1861, no início, né? O Reino da Itália surge em 1861, mas na verdade ela nunca conseguiu, digamos, superar a cisão entre norte e sul, ou seja, uma cisão que é muito mais ideológica, né? Do que uma cisão concreta, mas entre duas Itálias, a Itália do Sul e a Itália do Norte, né? Gramsci, ele nasce no Sul, ele nasce na Sardenha, e ele, com 20 anos, ele vai para Turim, que é no Norte. Então, de certo modo, Gramsci, ele une na sua biografia esses dois elementos, do Norte e do Sul, que eram elementos da discussão sobre a questão meridional. Bom, qual era a questão meridional, né? O desenvolvimento industrial no norte, um desenvolvimento, a modernidade do norte, né? Digamos, o avanço tecnológico do norte, em contraste com a pobreza e o atraso socioeconômico do sul agrário. Então, o norte, ele consegue se modernizar, de fato, né, às custas da política econômica do Reino da Itália, que favoreceu o seu desenvolvimento, canalizando os recursos, impostos, investimentos para aquela região em detrimento do sul, né? Para o qual não havia qualquer política econômica concreta de desenvolvimento. Então, você tem a constituição de um norte desenvolvido e de um sul subdesenvolvido. Então, a pobreza e o atraso do sul, a despeito, né, de corresponder a questões concretas, criou-se, né, no nível do senso comum, uma perspectiva de que o sul era atrasado em função da incapacidade dos camponeses de desenvolvimento, da imbecilidade dos camponeses, do atraso dos camponeses, né? Então, a questão meridional, como ficou conhecida nos debates contemporâneos a Gramsci, né, que é o tema desse texto de 1926, vai tematizar, né, Gramsci vai tematizar as dificuldades de superação da profunda cisão entre norte e o sul, entre camponeses e operários,
que correspondia à dificuldade de superação da subalternidade, não dos camponeses, mas da subalternidade do conjunto dos trabalhadores do campo e da cidade na Itália, né? Ou seja, existiam esses preconceitos que a própria classe trabalhadora encampava, né? Ou seja, os trabalhadores do norte viam o sul como uma bola de chumbo, né, presa ao seu calcanhar, que impedia o seu avanço, e os trabalhadores, os camponeses do sul, viam os trabalhadores do norte como privilegiados, né, como aqueles que só pensam nos seus próprios privilégios. Então, se eu criava uma oposição que impedia qualquer tipo de aliança de classe, né? Então, quando Gramsci escreve esse texto, né, sobre a questão meridional, ele está bastante baseado em Lenin, ele está pensando na necessidade de uma aliança entre operários e camponeses, né? Embora ele não use o termo hegemonia, ele está tematizando que Lenin já havia tematizado como aliança, como hegemonia, né? Como aliança entre operariado e campesinato. Então, em 26, Gramsci é preso, né? E ele começa, então, no cárcere, a partir de 29, ele é preso em 26, mas somente em 29 ele vai ter a autorização para escrever no cárcere. Então, os cadernos do cárcere, deixa eu colocar aqui, os cadernos do cárcere, eles são escritos entre 1929 e 1935. Gramsci fica preso até 1935, ele com liberdade condicional, mas até 1937. Mas ele só consegue escrever até 1935. Então, ele começa a escrever em 29, ele consegue a liberdade condicional em 1934, mas ele não tem autorização para deixar a clínica prisional onde ele estava internado em Fórmia. Então, ele consegue a liberdade condicional, mas nada muda, né, nas condições dele. Em 35, ele já estava com uma saúde bastante debilitada, tanto que ele estava numa clínica prisional. Em 1935, ele consegue autorização para se internar numa clínica em Roma, né? E somente em 1937 ele consegue a liberdade plena. Então, ele consegue, no dia 21 de abril, a liberdade plena, mas ele só é comunicado no dia 25 de abril de 37. Só que, no mesmo dia, Gramsci tem um derrame, sofre um derrame, e alguns dias depois, 2 dias depois, ele falece. Ele morre no dia 27 de abril de 1937. Então, veja, é uma vida bastante trágica, né? Tem uma autora, a Rita Medici, que escreveu Job e Prometeu, né? Jó e Prometeu, e ela justamente compara Gramsci a Jó, né? Pelo sofrimento e, ao mesmo tempo, pela persistência, e Marx a Prometeu, né, o herói Prometeu que roubou o fogo dos deuses. Né? Então, essa ideia de Gramsci, né, como aquele que persiste, né, como aquele que resiste, é muito forte, né, na biografia dele, né? Porque, de fato, foi uma vida de muitas privações, de muitas dificuldades, e isso torna, né, mais surpreendente o valor teórico e político que tem os cadernos do cárcere, né? Porque ele escreve os cadernos do cárcere nas condições mais adversas possível, né? Então, os cadernos do cárcere, eu queria falar rapidamente aqui sobre o caráter, né, da obra, porque como Gramsci nunca publicou os cadernos em vida, existe uma grandes equívocos, né, grande confusão, na verdade, sobre o caráter da obra. Então, eu gostaria de falar aqui um pouco sobre esse caráter, sobre o caráter da obra, né? Então, Gramsci, ele escreve no cárcere 33 cadernos de tipo escolar, né?
Esses 33 cadernos, eles são retirados do cárcere pela sua cunhada, Tatiana Schucht, que teve um papel muito grande, né? Tanto em ser um canal de comunicação entre Gramsci e o mundo exterior, por meio das cartas, né? A gente tem também 2 volumes, até agora, organizados sobre as cartas do cárcere, né? E 4 cadernos de tradução. Então, o conjunto dessa obra foi retirado do cárcere logo depois da morte de Gramsci, veja, o cárcere fascista, né? Então, a obra foi resgatada do cárcere, foi mandada, no primeiro momento, para Moscou, né, como forma de segurança, e depois voltou para a Itália, né? E as primeiras edições, então, elas foram feitas pelo Partido Comunista da Itália, né? Deixa eu voltar aqui. Pelo Partido Comunista da Itália. Então, só para a gente esclarecer um pouquinho sobre a obra. Então, Gramsci, é difícil, a obra de Gramsci, ela traz uma dificuldade muito grande, né, para quem começa a estudar a obra, porque, na verdade, primeiro, o Gramsci não publicou essa obra, né? Então, Gramsci começa a escrever no cárcere, em grande medida, ele diz, né, para se manter ocupado, para manter a cabeça ocupada, né, para não enlouquecer. Mas a verdade é que ele formulou vários programas de estudo, vários programas de escrita no cárcere. Então, é claro que ele tinha um programa de estudos, a despeito da fragmentariedade da obra, tem ali um filo rosso, né? Uma linha de raciocínio que perpassa todos os cadernos, né? E que a gente pode dizer justamente que é um balanço crítico da experiência socialista, do socialismo na Rússia e na Itália, né? E a busca também por novas formas de constituição e de criação do movimento socialista, ou seja, das possibilidades da revolução no Ocidente. Né? Então, ele começa escrevendo aquilo que depois foi organizado por Valentino Gerratana, na edição crítica dos cadernos, foi organizado como... foi chamado de os cadernos miscelâneos. Então, os primeiros cadernos, né, que Gramsci escreve, os primeiros 9 cadernos que Gramsci escreve, ele vai formulando fragmentos, notas, né? E em 1932, ele começa a fazer os cadernos ficaram conhecidos depois como monográficos, ou seja, ele começa um novo caderno com uma temática única. E aí ele vai buscar lá nos miscelâneos, reunir as notas que tratam do mesmo tema. Então, ele vai reunir aquelas notas, né? E ele cancela, digamos, nos miscelâneos, as notas que ele já copiou. Eu não sei se dá para ver, né? Mas essa edição dos cadernos do cárcere mostra essa grade aqui, né? Que é justamente Gramsci cancelando as notas de forma que ainda seria possível ler por baixo, né, das linhas que ele faz, das riscas que ele faz, ainda dá para ler a nota. Então, ele vai organizando nos cadernos monográficos as notas que ele já havia escrito nos miscelâneos. Então, você tem 3 tipos de notas, né? As notas de primeira redação, nos cadernos miscelâneos, né? As notas de segunda redação, que ele passa para os monográficos, e as notas de redação única, que são aquelas notas ou que ele faz os miscelâneos e ele não transporta para os monográficos, ou são aquelas notas que ele escreve só nos monográficos, né? Então, vejam, você tem aqui um universo de notas para que você consiga entender esse movimento de escrita dos cadernos do cárcere, hoje há um número expressivo de estudiosos que se debruçam sobre o estudo filológico para conseguir entender esse ritmo do pensamento, o ritmo de formulação dos cadernos do cárcere, né? Mas as primeiras edições a primeira edição italiana, né, que ocorre entre 1947 e 1951, né,
Em 1943 não era mais PCDI, era PCI. Então, a edição italiana, né, 1947, 1951, são edições temáticas. Então, o Partido Comunista da Itália, a partir de 1947, até 1951, ele publica 6 volumes dos Cadernos do Cárcere. Então, o primeiro foi o materialismo histórico e a filosofia de Benedetto Croce, os intelectuais e a organização da cultura, o ressurgimento, notas sobre Maquiavel, a política e o Estado moderno, literatura e vida nacional e passado e presente. Qual que era o problema? Qual que é o problema de você fazer essas edições temáticas? Primeiro, para o leitor que tomava contato com essa obra, a primeira impressão é que Gramsci tinha publicado essas obras como livros completos, acabados. E o que não é verdade, porque, na verdade, porque, na realidade, Gramsci nunca terminou, na verdade, nenhum caderno. Né? Materialmente, nenhum caderno foi terminado. No final de cada um desses 29 cadernos, né, que ele trata de temas de filosofia, política, tem muitas folhas em branco, ou seja, ele nunca terminou nenhum caderno. Então, esse caráter inacabado, ele some, ele desaparece. A impressão que a primeira recepção de Gramsci, né, é que Gramsci publicou aqueles 6 volumes. E isso retira, né, o caráter original da obra, ou seja, muitas das concepções que não eram acabadas, que mudaram, que tinham contradições, inclusive no interior dos próprios cadernos do cárcere, desapareciam. Então, essas obras misturavam os cadernos miscelâneos com os monográficos, mas o principal problema não era esse, na verdade. Eu penso que o principal problema não é esse. Porque o PCI, ele escolheu, digamos assim, aquilo que iria ser publicado. Então, a obra foi manipulada, muitos parágrafos foram cortados, parcial ou inteiramente, ou seja, aqueles parágrafos que, digamos, não poderiam entrar em conflito com o Comitê Central Soviético, foram retirados, né? Ao mesmo tempo que algumas notas davam a entender, e os prefácios também davam a entender, que Gramsci estava muito próximo de Stalin e que era um crítico ferrenho de Trotsky. Né? E nenhuma dessas duas coisas é verdadeira. Né? Então, essas edições suprimiu parágrafos considerados comprometedores para o PCI em relação à crítica ao Comitê. Foram acrescentadas notas, né, que induziam a interpretações e que interessavam ao partido. Foram acrescentados prefácios não assinados, prefácios do PCI, que distorciam o caráter da obra, aproximavam, né? No prefácio, só para ter uma ideia, no prefácio do primeiro volume é possível ler: esses escritos de Gramsci não poderiam ser compreendidos e valorizados de modo adequado se não tivessem sido adquiridos os progressos realizados pela concepção marxista nas 3 primeiras décadas desse século, devido à atividade teórica de Lenin e Stalin. Né? Então, todas as críticas que Gramsci fazia a Stalin, ao Comitê, foram apagadas. Né? E, então, essas primeiras obras, elas induziam uma determinada leitura. E, quando essas primeiras obras foram publicadas no Brasil, a primeira edição brasileira, ela sai em 1966. Então, as edições brasileiras saem de 66 a 68, ou seja, já durante a ditadura militar. Né? Então, como a única fonte que se tinha na época era a edição italiana, os vícios, grande parte dos vícios da edição italiana foram transferidos para a brasileira. Quais vícios? O fato dessas edições não demonstrarem a fragmentaridade, a incompletude da obra, serem apresentadas como livros que Gramsci havia escrito. Né? E, então, essas primeiras edições retiraram os prefácios, isso foi muito bom, mas, ao mesmo tempo que retira o prefácio, que induzia determinada leitura, não se sabia, ficava ainda mais indeterminado o caráter daquela obra, né? Se retirava ainda qualquer explicação sobre o que eram os cadernos do cárcere. Então, essas primeiras edições tiraram os prefácios, mas mantiveram as notas de rodapé.
né, que induziam a determinadas interpretações. Tradutores foram Carlos Aço Coutinho, Leandro Conder e Luiz Mário Gasneu, né? Então, esses jovens, na época, Carlos Aço Coutinho era um jovem intelectual do PCB. Então, foi o Partido Comunista Brasileiro que recepciona e que difunde as obras de Gramsci no Brasil durante a ditadura militar. E o Partido Comunista Brasileiro, ele também insere um determinado viés interpretativo, porque ele apresenta Gramsci como teórico das superestruturas, né? Carlos Delcio Coutinho, né, tem um artigo aqui nesse volume da História do Marxismo no Brasil, que justamente ele vai tratar dessa história da recepção, né? Gramsci no Brasil, recepção e usos. E justamente ele vai dizer que houve, né, essa apresentação parcial de Gramsci, como se Gramsci fosse apenas um teórico das superestruturas, né? E ele faz essa crítica. É interessante que ele faz a crítica em terceira pessoa, como se não fosse ele mesmo que tivesse feito isso, né? É interessante que ele faz a crítica em terceira pessoa, mas quem fez isso foi ele. Então, Carlos Nelson Coutinho e esse grupo de intelectuais, muito em função da orientação do partido, lógico, apresentam Gramsci como o intelectual da superestrutura, o teórico da cultura. Então, Gramsci, ele não é apresentado como o militante das ocupações de fábrica, mas como o herói da luta antifascista. Se cria um mito já quando apresenta Gramsci. Então, Gramsci é o teórico da superestrutura. Isso pode ter sido, né, ter correspondido a algum tipo de estratégia para iludir os censores da ditadura militar, tanto que as obras de Gramsci puderam ser publicadas, né, nesse período, 66, 68. Mas a verdade é que elas não se difundiram para além das fileiras do PCB. Gramsci e Lukács também, na época, teve uma difusão muito pequena, né? E a gente só teve, na verdade, acesso ao conjunto dos cadernos do cárcere em 1975, quando o Valentino Gerratana publica a edição crítica, e aí ele publica todos os cadernos cronologicamente, do caderno 1 ao caderno 29, cronologicamente. Ele não publica os quatro cadernos de tradução. E a edição que a gente tem brasileira, que é essa que eu já mostrei, né, que são 6 volumes também, traduzida por Carlos Nelson Coutinho, e aí agora com Marcos Aurélio Nogueira e Luiz Sérgio Henriques, eles vão fazer essa tradução agora a partir da edição crítica de Valentino Gerratana. Mas não são todos os parágrafos que eles traduzem. Eles traduzem só os parágrafos de segunda redação e o de redação única. Aqueles que haviam sido cancelados, né, eles não traduzem. Eu coloquei para vocês na pasta, né, naquela pasta do Google Drive, uma série de outros textos que vocês vão poder recorrer para essa discussão toda que eu fiz aqui, um bom texto também de Edmundo Dias, sobre a leitura dos textos gramscianos, usos e abusos. Né? E agora, então, feita essa grande introdução, na verdade, sobre a vida e a obra do Gramsci, então eu gostaria de entrar no tema, né, hegemonia e Estado integral. É claro que eu vou introduzir o tema, no próximo encontro eu vou desenvolver, vou ter que retomar, porque eu vou tratar de Estado e classes subalternas, né? Então, hegemonia e Estado integral. Então, eu queria voltar aqui para os slides, né? Bom, hegemonia e Estado integral. Eu indiquei para vocês um texto longuíssimo de Edmundo Dias, né? Eu sei que foi longo mesmo, né? Mas é porque o Edmundo Dias é um autor, como vocês percebem, né? Pelas citações que eu já fiz até agora e pelas que eu ainda vou fazer do Edmundo Dias, é um autor incontornável para que a gente discuta, né, o pensamento de Gramsci no Brasil. Né?
Por quê, né? Esse texto que eu coloquei para vocês faz parte de um livro que o Edmundo organiza, que chama O Outro Gramsci. Por que o outro Gramsci, né? Porque o Gramsci que se tinha no Brasil, como eu falei, o Gramsci que chega no Brasil é o Gramsci teórico das superestruturas. E o Gramsci que Edmundo Dias, que escreve aqui antes da publicação da edição Carlos Inácio Coutinho, da última, né, dessa aqui que eu mostrei para vocês, ele está dialogando com aquele Gramsci das primeiras edições, que era o Gramsci que foi apresentado como o Gramsci da cultura, né? Então, vejam, o texto começa definindo hegemonia não como mera obtenção de domínio ideológico. É um texto de polêmica, a gente percebe nesse texto que é longo, mas é fluente, né? Eu recomendo fortemente que vocês leiam esse texto, ainda que ele seja longo, né? É um texto de polêmica. Então, ele começa primeiro dizendo, olha, hegemonia, ela tem sido discutida como se ela fosse uma estratégia, simplesmente. É como se fosse uma estratégia no nível da ideologia, uma estratégia estritamente cultural, no âmbito da cultura, no âmbito da política. Então, Edmundo Dias, ele chama a atenção da gente para o fato de que a hegemonia é, sim, uma estratégia de poder, mas ela não é apenas isso. A hegemonia, ela se relaciona ao Estado, né? E quando a gente fala em Estado, a gente está falando de força também, não só de consenso. A gente está falando de política, sim, mas está falando de economia também. Então, hegemonia, ela se refere, né, ao que ele chama, né, de racionalidade de classe. Né? Isso é importantíssimo. A hegemonia como visão de mundo, né? A mesma perspectiva, né, da Weltanschauung, né, visão de mundo. Então, hegemonia é racionalidade de classe que se faz história e que obriga as demais classes a pensar-se na história que não é delas. Vejam, hegemonia é racionalidade de classe. Então, o nexo entre a capacidade de construção de uma visão de mundo e a realização da hegemonia, né? É a capacidade que uma classe fundamental tem, né? De uma classe, seja ela subalterna ou dominante, a sua capacidade de construir sua hegemonia decorre da possibilidade de elaborar sua visão de mundo própria e autônoma. Ou seja, uma classe ela se torna hegemônica quando ela consegue expandir os seus e apresentar aqueles interesses que, num primeiro momento, eram interesses restritos de classe, continuam com esses interesses de classe, mas consegue alargar esses interesses de classe no sentido de abarcar outras classes, ou seja, de convencer as outras classes de que esta direção interessa a todos, ou seja, de universalização dos próprios interesses, ou seja, de universalizar a sua própria visão de mundo, ou seja, a perspectiva pela qual se olha o mundo, a racionalidade da classe, né? Então, Edmundo Dias, ele traz para a centralidade, ele põe no centro da reflexão questões políticas, ideológicas, sim, mas processos cognitivos também. A forma de apreensão da realidade, a racionalidade humana, né? Esclarecendo que o processo hegemônico é um complexo totalizante, né? Política, economia, filosofia, história, e isso inclui valores, racionalidade, compreensão, sensibilidade, afetividade, né? Todos esses elementos são fundamentais para a gente conseguir entender o que é hegemonia, né? Então, hegemonia, ela não é apenas um processo político, é um processo que ele abrange a totalidade da vida do sujeito, que é um sujeito político, em última instância, né? Então, Gramsci, lá no caderno 10, ele diz que uma concepção de mundo, ela só se torna hegemônica quando ela se torna uma fé. Isso é fundamental. O que é a fé? Fé é aquilo que a gente acredita sem questionar, né? Então, a democracia liberal, por exemplo, a democracia liberal, ela está passando
por um processo de crise. Hoje, por que ela está no processo de crise? Porque ela está sendo questionada. Ela está deixando de ser uma concepção hegemônica. Isso é essa circularidade da história, né? A gente já viu isso antes, nós estamos vendo isso novamente. Então, a democracia liberal, né, por um tempo, né, ela foi vista como a única forma possível, né, de vivência civil. Né? As pessoas não pensam nisso, elas não precisam pensar nisso. A fé é aquilo que se adere. Então, essa ideia, essa perspectiva de fé é a perspectiva crotiana, né? O que Gramsci assimila de Benedetto Croce, que fé é uma concepção de mundo com uma moral afim. Ou seja, é uma forma de ver o mundo que traz, que carrega consigo uma forma de atuação no mundo. Então, a fé é isso, a gente não precisa pensar, a gente age conforme. Então, a ideologia contemporânea da democracia liberal, né, e do liberalismo, de uma forma geral, né, que a ideia de liberdade e de igualdade são formas de fé. Né? Por que são formas de fé? Porque quando a gente fala em liberdade hoje, não é a liberdade plena que todos gozam. A verdade é a liberdade de mercado, e a liberdade do indivíduo no mercado. Que, do ponto de vista concreto, não é liberdade coisa nenhuma, porque eu não posso escolher se eu quero ou não trabalhar, eu sou constrangida a trabalhar. Então, mas a liberdade e a igualdade são a religião do homem contemporâneo, como diria Fábio Frosini, né? Então, a igualdade também é uma fé. A gente, quando fala em liberdade e igualdade, a gente está pensando na perspectiva formal, né? Então, são formas de fé. Então, uma visão de mundo, ela se torna hegemônica quando ela se torna uma fé, né? Porque ela é uma forma, é uma concepção de mundo com uma norma de conduta adequada, com uma moral adequada. Então, a luta de hegemonias, ela tem uma perspectiva que é cognitiva, que é uma racionalidade. Então, é por essa razão que Gramsci diz, né, nos Cadernos do Cárcere, que o processo da hegemonia ele inclui sempre relações pedagógicas. A hegemonia é um processo pedagógico, é uma relação pedagógica, né? E aí, como Edmundo Dias diz, então, ele está falando em racionalidade, no entanto, ideias, ele diz isso lá na página 21, ideias não se negam com ideias. Eu acho que uma das coisas que a gente perde muito de vista hoje é que nós achamos que nós vamos questionar a ideologia vigente apenas com o debate, apenas com o debate também, mas apenas com as ideias. As ideias são negadas com processos políticos e históricos de luta. E a luta tem sua face intelectual, mas a luta também tem sua face de luta política e a sua face militar também. Né? Então, ideias não se rebatem apenas, exclusivamente com ideias. Né? As ideias dominantes da mente dos subalternos, elas são negadas pela crítica. Mas a crítica, essa crítica que revela o real, ela precisa ser feita a partir do movimento concreto da luta política, né? Da luta concreta. Né? Então, o que eu quero mostrar com isso, né, a partir de Edmunds? Que a filosofia da praxis, ela não é um projeto iluminista. A gente não está falando de emancipação humana no sentido da ilustração, da iluminação humana. A filosofia da praxis, ela é uma filosofia de massas. Isso significa que ela se insere dentro de relações concretas de força. Traduzindo em miúdos, sem organização, se nós não nos organizarmos, é impossível falar individualmente em combater as ideias dominantes. Né? Nós fazemos isso de forma organizada. Então, o texto de Dias, né, como eu falei, ele digamos, ele é um texto que busca justamente se inserir nas relações concretas de força, porque ele está concretamente se apresentando um outro Gramsci, porque aquele Gramsci que foi apresentado, né, no Brasil era quase um democrata radical, era um Gramsci inócuo, era um Gramsci que não servia para a revolução. Né? E aí eu queria entrar, né, agora
só introduzir, a gente vai continuar na próxima semana, né? Na discussão mais específica dos cadernos do cárcere, né? Então, quero discutir hegemonia como fundamento do poder político, né? Equilíbrio entre força e consenso. E aí, a hegemonia, a gente tem Lenin, Croce e Maquiavel, pelo menos, né? Pelo menos esses 3 autores para a gente poder falar sobre hegemonia. Né? Bom, a primeira fonte de Gramsci, obviamente, é Lenin, né? Gramsci tem contato, né, com Lenin antes do cárcere, né? Entre 22 e 23, Gramsci esteve na Rússia, e a primeira fonte de Gramsci, portanto, é Lenin, pré-carcerária, né? Só que eu queria pontuar, né? A hegemonia em Lenin e em Gramsci são 2 coisas diferentes, e isso é importante a gente não perder de vista, né? Lenin, a primeira formulação de Lenin de hegemonia é de 1905. E Lenin está se referindo especificamente à relação que deveria ser estabelecida entre o proletariado urbano e os camponeses. Ou seja, quando Lenin está falando de hegemonia, ele está ali no contexto, né, russo, né, digamos, da primeira fase da Revolução Russa, em 1905, da necessidade de unidade entre campo e cidade com a direção dos trabalhadores da cidade, né, dos operários da cidade, né. Então, em Lenin, a concepção de hegemonia, ela aparece primeiro em 2 táticas da social-democracia na Revolução Democrática em 1905. Contudo, em 1917, Lenin muda o sentido da hegemonia. Hegemonia praticamente desaparece, e a ideia que aparece no lugar de hegemonia é supremacia, ou seja, a ditadura do proletariado. Depois da hegemonia, a partir de 1909, a hegemonia volta, né, para o vocabulário leniniano, digamos assim, mas sempre com uma ênfase na força. Então, em Lenin, você vê uma flutuação grande, né? Lenin é muito mais uma palavra do que um conceito, hegemonia. E é sempre utilizada para pensar a hegemonia do conjunto das classes trabalhadodoras, né? Então, Gramsci, em 1926, né, como eu falei lá na questão, alguns temas da questão meridional, ele está muito próximo de Lenin, né, naqueles apontamentos. Nos cadernos do cárcere, a gente percebe um alargamento da concepção de hegemonia. Ou seja, a concepção de hegemonia deixa de ser, ela é também, mas deixa de ser apenas a aliança entre operariado e camponeses, né, e campesinato. Então, hegemonia nos cadernos do cárcere, ela passa a ser entendida de uma forma muito mais expandida como fundamento do Estado capitalista, né? Então, nos cadernos, a hegemonia, quando o Gramsci utiliza hegemonia, ele utiliza tanto para se referir à hegemonia burguesa, quanto para se referir à construção de uma nova hegemonia pelas classes subalternas, né? Então, a primeira fonte é Lenin, mas a gente pode pensar, pelo menos, além de Lenin, essas 2 outras fontes, que é Benedetto Croce e Nicolau Maquiavel. Né? Porque uma característica do pensamento de Gramsci é justamente esse caráter dialógico. Ou seja, numa carta a Tatiana, né, ele escreve que ele não sentia nenhum estímulo em escrever por escrever. Ele sempre escrevia a partir da polêmica, a partir da crítica, ou seja, para se inserir nessas relações de forças. Né? Então, por meio da polêmica. Então, Benedetto Croce é uma das fontes fundamentais, tanto que ele escreve o caderno 10, né, um caderno monográfico, é todo ele dedicado à filosofia de Benedetto Croce. Eu não vou me ater muito à discussão de Benedetto Croce, né, eu vou me ater mais a Maquiavel, que vai trazer os elementos importantes aqui para a nossa discussão. Mas falando rapidamente, né, Croce era fundamental para Gramsci e contribuiu, né, com a construção do conceito de hegemonia, porque Croce era um dos intelectuais mais influentes na Itália da primeira metade do século XX.
né? Ele exerceu uma função hegemônica no ambiente cultural italiano de maneira bastante notável, né? Tanto que alguns chegaram a comparar Croce na Itália, a influência de Croce na Itália, a mesma influência que Goethe teve na Alemanha no século XIX, né? Assim, a influência de Croce era sobretudo por meio das revistas, né? Ele mesmo, ele dirigia a La Critica, que era uma das revistas importantes da época, né? E entre 1882 e 1952, Croce escreveu, em 70 anos, Croce escreveu mais de 30 mil páginas, né? E reeditou mais de uma vez seus 72 livros. Então, a produção, né, o volume de produção de Croce e a influência que ele tinha na cultura foram fundamentais, né, para uma certa direção que Gramsci percebia do intelectual na cultura. Então, Gramsci começa a pensar o Estado a partir também da influência que tem o intelectual, a partir da influência a partir do elemento de consenso, né? Então, Croce era, ao mesmo tempo, né, considerado por Gramsci como um intelectual orgânico da burguesia do seu tempo, né, e como um exemplo de intelectual, formulador, organizador da cultura, né? Que é uma influência importantíssima. Eu já falei, né? O conceito de religião, de fé laica, vários outros conceitos, Gramsci se apropria criticamente de Croce. Mas Maquiavel, digamos, é uma influência ainda mais, digamos, impossível comparar, né? Mas Maquiavel tem uma influência bastante importante. O impacto de Maquiavel no pensamento de Gramsci é fundamental, né? Tem uma bibliografia extensa sobre Maquiavel, né, no pensamento de Gramsci, que o professor Ângelo Dorsi, ele chega a dizer que a partir de Maquiavel, Gramsci, ele relê o próprio marxismo, né? Então, Marx e Engels são relidos pelas lentes de Maquiavel. E Gramsci se espelha em Maquiavel tanto pela sua estatura, tanto pelo seu conteúdo do seu pensamento, quanto pela figura histórica, né? Pela figura humana de Maquiavel, né? Então, principalmente no Príncipe, né? Principalmente na obra O Príncipe, que Gramsci se baseia para pensar o conceito de hegemonia, né? Lá no Príncipe, onde Maquiavel diz, né, que os principais fundamentos de todos os estados são boas leis e boas armas. Então, onde o autor afirma que o príncipe deve aprender lições com o centauro de Quiron, meio homem e meio animal, né? Portanto, aprender o elemento humano e o elemento de força, de violência. Então, é a partir dessa perspectiva que Gramsci chega à fórmula da hegemonia como um equilíbrio entre força, referente à parte ferina do centauro, né, as armas, e o consenso, que se refere ao lado humano, à racionalidade, às leis, ambos fundamentos do Estado. E aí, eu vou colocar aqui uma citação, né, vai nos orientar aqui hoje e no próximo encontro. Então, Gramsci diz: o exercício normal da hegemonia no terreno tornado clássico pelo regime parlamentar é caracterizado por uma combinação da força e do consenso que se equilibram de modo variado, sem que a força suplante muito o consenso, mas, ao contrário, tentando fazer com que a força pareça apoiada no consenso da maioria, expresso pelos assim ditos órgãos da opinião pública, jornais, associações, os quais, por isso, em certas situações, são artificialmente multiplicados. Então, vejam, quais são os fundamentos do Estado? Força e consenso. Então, o que é a hegemonia? A hegemonia é fundamento do Estado. A hegemonia não é apenas uma estratégia, a hegemonia é um fundamento, ou seja, o Estado, para Gramsci, a ordem, né? Por que os homens obedecem? Eu costumo começar os meus cursos de ciência política, introdução à ciência política dessa modo. Por que os homens, que os indivíduos obedecem?
Eles obedecem apenas porque são constrangidos a obedecer? Não. Os indivíduos obedecem porque eles têm fé. Porque existe uma fé na ordem, né? Ou seja, elemento de consenso é fundamental. Então, Weber já disse, né, que o que caracteriza o Estado é o monopólio da força. Verdade. Mas Weber também diz, né, que o que caracteriza também a dominação é sua legitimidade. Então, toda forma de dominação é legítima. Então, esse tema também está lá em Weber. Então, a força e o consenso são os fundamentos do Estado. Mas não de modo em que quando uma atua, a outra não atua. O que Gramsci diz é que elas não se sucedem no tempo, elas são sincrônicas, elas são coexistentes. Então, a força e o consenso, eles se equilibram. Por quê? Porque a força, ela, mesmo quando a força não está em ato, ou seja, mesmo quando o Estado não está reprimindo, a força, ela está subentendida, ela está em potência. Mesmo quando ela não está em ato, ela está em potência. Então, o fato de existirem armas, né, é justamente o que dá segurança ao Estado, né, como diz Hobbes, né, que os pactos só de palavras não têm vigência, que os pactos eles são assegurados pela espada, e Gramsci não nega isso. Mas o que Gramsci está chamando a atenção é que não é apenas a força, e que esses dois elementos, eles se balanceam, tanto na sociedade política quanto na sociedade civil. Né? Então, é importante notar, né, que a força e o consenso não se sucedem no tempo, elas se equilibram. Né? E depois, no último encontro, eu quero discutir justamente a crise, que é quando existe um desequilíbrio entre força e consenso. Então, ela se equilibra na sustentação do Estado moderno, daquilo que Gramsci chama o Estado integral. Estado integral, Gramsci vai distinguir duas esferas, né? A sociedade civil e a sociedade política, mas ele vai dizer, essas duas esferas, elas não são autônomas e isoladas, né? Elas só podem ser distintas metodologicamente, porque organicamente elas são uma coisa só. Então, quando o Gramsci está tratando de Estado a partir de hegemonia, a partir de Maquiavel, ele obviamente, ele não está tratando do mesmo Estado de Maquiavel. O Gramsci dizia, Maquiavel é um homem do seu tempo e tem que ser entendido a partir do seu tempo, né? É preciso historicizar Maquiavel. E Gramsci historiciza Maquiavel a partir da sua articulação entre Maquiavel e Marx. Então, quando Gramsci analisa o Estado a partir da força e do consenso, ele está olhando principalmente para a República Francesa. Né? Na verdade, todo o período da Revolução Francesa de 1789 a 1871, quando ele diz o exercício normal da hegemonia, ele está pensando principalmente na república que surge a partir da Revolução Francesa. Então, a França é justamente o Estado nascido de uma revolução ativa, popular, jacobina. Né? À toa que o jacobinismo é tão importante para Gramsci, né? como conceito. Então, a Itália, ele vai discutir a Itália, na verdade, quando ele está discutindo o modelo de revolução passiva, que a gente vai discutir posteriormente também, a diferença entre revolução ativa e revolução passiva. Então, quando ele discute revolução ativa, o modelo é a França. Quando discute revolução passiva, o modelo é a Itália. E o que Gramsci está dizendo? A República Francesa, ela surge como uma república universalista, né? A partir da Declaração dos Direitos Universais do cidadão, do homem e do cidadão. Então, a República Francesa, ela surge como um Estado universalista, mas o que ele está chamando a atenção? Isso é um Estado de classe, né? E que é justamente em função da burguesia, né? Ali, dos jacobinos, eles terem conseguido expandir os seus interesses para além, né, daqueles interesses econômicos, corporativos, aqueles interesses mais restritos da classe, e conseguir abarcar os interesses de todas as frações, inclusive das camponesas que lutaram como exército na Revolução Francesa, é que ele consegue
realizar, efetivar a revolução. Ou seja, a hegemonia é justamente esse processo em que de surgimento do Estado moderno, surgimento do Estado capitalista, que é um Estado que se apresenta como universalista, acima das classes, mas é um Estado de classe. Então, a hegemonia é justamente esse processo que constrói o consenso e ao mesmo tempo, ele esconde o caráter de classe. Por quê? Por causa dessa universalização. Né? Então, enquanto a burguesia ela consegue incluir outros interesses no interior do seu próprio interesse, né? Ou seja, ela vai ser hegemônica, ela vai ser progressiva. Quando a burguesia ela entra em crise, que ela vai ter cada vez mais que usar força, por quê? Porque ela perde a capacidade de direção política. Por quê? Porque ela está cada vez mais reprimindo, porque ela não é capaz de satisfazer os interesses do conjunto da sociedade. Ainda que, muitas vezes, né, quando digo satisfazer interesses, não exatamente se satisfaz o interesse das classes subalternas, mas é sempre de modo a convencê-las de que esses interesses estão sendo satisfeitos, né? De manter o consenso, né? Então, Gramsci vai dizer o seguinte, vou colocar aqui de novo o slide. Gramsci vai dizer o seguinte, que uma classe é dominante de dois modos, isto é dirigente e dominante. É dirigente das classes aliadas e é dominante das classes adversárias. Pode-se e deve-se ser uma hegemonia política também antes da chegada ao governo. E não há necessidade de fundar somente sobre o poder e sobre a força material que ele proporciona para exercitar a direção ou a hegemonia política. Então, vejam, a hegemonia, a construção da hegemonia, ela deve começar na sociedade civil, né? Então, a classe, ela é primeiro dirigente, ela precisa ser primeiro dirigente, ela precisa criar o consenso para depois se tornar dominante. E veja, quando Gramsci diz isso, né, não significa que não existam outras classes, não é uma oposição simples entre burguesia e operariado. É o conjunto das frações que compõem a burguesia, o conjunto das frações que compõem o operariado, o campesinato e as demais frações. Então, uma classe ela se torna dirigente dos grupos aliados na sociedade civil, ou seja, do conjunto das classes que detêm o capital, os meios de produção, e torna-se dominante das classes adversárias, ou seja, do conjunto dos subalternos, quando ela consegue se tornar dominante. E aí, para a gente encerrar, né, que eu já passei aqui do meu tempo, vou só inserir o problema do Estado integral, e aí eu desenvolvo na próxima semana, né? Então, Estado integral, né, para Gramsci, ele vai formular isso lá no caderno 6, Estado é igual sociedade política mais sociedade civil, ou seja, hegemonia encoraçada de coerção. Então, a concepção de Estado integral, que quem estuda Gramsci, né, está familiarizado com a concepção de Estado ampliado, que é a concepção da Christine Busse-Glucksmann no Gramsci e o Estado, que virou uma obra fundamental. Essa concepção de Estado integral, ela, sobretudo, ela polemiza com as teorias liberais. Por quê? Porque vem o Estado como o âmbito da universalidade, da racionalidade, como se o Estado tivesse acima dos interesses de classe, né? Ou seja, com a perspectiva de que não existe um Estado de classe, que o Estado não é um Estado de classe, né? E que existe uma sociedade civil que é eminentemente democrática, né? Esse foi um desvio de muitos gramscianos, aliás, de que a sociedade civil é essencialmente democrática e o Estado ela se contrapõe às possibilidades de intervenção do Estado na liberdade, que é uma reedição do que Locke, do que Montesquieu diziam defendiam, né, com a proteção do indivíduo das interferências arbitrárias do Estado. Então, Gramsci, ele diz, tudo é Estado.
Não existe, de fato, uma separação entre sociedade civil e Estado. Tudo é Estado, né? Então, com o Estado integral, e aí eu sugiro que vocês leiam, né, a discussão do Ligori, eu vou retomar na próxima aula, que ele vai justamente dialogar criticamente com Bobbio, né, que Bobbio é o principal construtor dessa perspectiva da sociedade civil de Gramsci como a esfera da superestrutura. Então, Joachim Hirsch, né, um autor contemporâneo do direito, que tem estudado a partir de Gramsci, outros autores, mas principalmente de Gramsci, ele nos dá uma fórmula, ele faz uma formulação que é muito interessante, né? Ele diz: não se trata de entender quais são as relações entre estrutura e superestrutura, entre Estado e sociedade civil, entre a política e a economia, mas de se perguntar por que essas duas coisas aparecem separadas. Vejam, o que Joachim Hirsch está falando a partir de Gramsci? Que sociedade civil e Estado, elas possuem instituições que estão separadas, que têm uma esfera específica de atuação, mas que elas são relações, participam das mesmas relações sociais. No âmbito das relações sociais, não existe separação entre economia e política, né? O trabalho, o âmbito do trabalho, ao mesmo tempo econômico, político, social, psicológico, afetivo, ou seja, não existe separação concreta entre esses campos, né? Então, a sociedade civil e a sociedade política, elas possuem instituições próprias, áreas próprias de atuação, mas elas participam das mesmas relações sociais, né? Então, o Estado integral, né, o Estado integral é a reunião da sociedade política e da sociedade civil numa relação que Gramsci chama de unidade e distinção. Eles estão numa relação de unidade e distinção, que é um conceito também de Benedetto Croce, que eu vou depois discutir melhor. Então, o Estado ele não se resume ao aparelho governamental encarregado da administração direta e do exercício legal da coerção. Ele inclui também a esfera civil, onde os aparelhos privados de hegemonia possuem a sua sede. Né? Então, eu vou parar por aqui, porque senão já são 20 para 5, a gente não tem tempo para pergunta, né? E o nosso teto aqui são 5 horas. Então, eu vou parar por aqui e na próxima aula eu vou retomar o Estado integral para discutir classe subalterna e subalternidade. Então, agora eu vou ler aqui as questões que já estão aqui no chat e vou respondendo, né? Jaime Leon, pode falar mais das insuficiências do Norberto Bobbio, do Coutinho e PCB? Ligori faz bem a crítica do Bobbio, mostrando como o Estado é integral. Quem no Brasil faz a crítica da visão do Coutinho? Ótimo, obrigada pela pergunta. Então, eu vou começar pela questão do Coutinho, né? Eu vou tentar não demorar muito, né, para poder responder outras questões. Quem no Brasil? Primeiro, Edmundo Dias, né? Vocês veem que Edmundo Dias é um autor que talvez ele tenha pouca difusão no Brasil, né? Talvez nem todo mundo conheça. Foi professor da Unicamp, ele foi militante do PT, depois do PSOL, se eu não me engano. Enfim, mas o professor da Unicamp, e Edmundo Dias, digamos, foi o primeiro que se contrapõe à visão de Carlos Nelson Coutinho, né? E aí, digamos, ele forma uma escola, né? A Unicamp, né? Depois vem Álvaro Bianchi, vocês têm todo um conjunto de autores hoje, e o próprio Carlos Nelson Coutinho, né, ele vai, nessa história do marxismo do Brasil, ele vai rever alguma coisa, né, outras coisas ele não abandona, mas essa interpretação do Edmundo Dias inaugura, digamos, uma escola, né, que vai contrapor essa perspectiva do Coutinho, né, da longo caminho para o socialismo, da via para da luta da guerra de posição
como o caminho para o socialismo no Ocidente, todos esses elementos foram combatidos, né, por Edmundo Dias e depois por muitos autores que vêm depois dele, né, mas digamos que ele foi o pioneiro, né. E o Bobbio, a questão do Bobbio é justamente essa, né, que o Liguori trata. O Bobbio diz o seguinte: a sociedade civil é fundamental, tanto para Marx quanto para Gramsci, porque, como diz o Marx, é na sociedade civil a esfera aparente das relações, ou seja, é na sociedade civil que a concretude das relações sociais se mostram. Só que, então, que por isso a sociedade civil seria o motor, né, da história, a luta de classes na sociedade civil como motor da história. Só que, como Gramsci, a sociedade civil é o âmbito das superestruturas, então é diferente de Marx. Por quê? Porque se a sociedade civil é para Gramsci o motor da história e ela é superestrutural, isso quer dizer que é a política e não as relações sociais de produção o motor da história, portanto, Gramsci é mais hegeliano do que marxiano. Essa é a questão, né? E essa é uma leitura totalmente deformada, acho que o Liguori mostra muito bem ali que quando Gramsci fala que a sociedade civil é o âmbito da superestrutura, ele está falando dos aparelhos privados de hegemonia, que eu vou tratar melhor na próxima aula. E aparelhos privados de hegemonia, eles não estão soltos no ar, eles têm um fundamento nas relações concretas de produção, né? Lá no caderno 13, Gramsci fala largamente dos momentos das relações de força. E o primeiro é o chão da fábrica, o primeiro momento é a produção, né? E que está na sociedade civil. Então, os aparelhos privados de hegemonia são os aparelhos a partir dos quais as classes se organizam para se colocar na luta política. Mas esses aparelhos, eles têm a sua raiz, né, o seu substrato na sociedade civil, né? Eles não pairam no ar. Né? Então, e aí, né, essa leitura do Bobbio é uma leitura que se difundiu, que se tornou muito popular, mas que é uma leitura que acaba deformando completamente a perspectiva gramsciana da sociedade civil. Né? Bom, a próxima pergunta, né? Eu espero ter respondido, é tudo um pouco ligeiro, né? Mas quem lê um pouco mais. Esse artigo que saiu na História do Marxismo no Brasil esclarece muito como é que o Coutinho faz um balanço, né, da própria atuação do PCB, né, e do quanto que a crise interna do PCB ela acabou rebatendo na difusão de Gramsci no Brasil. Então, esse artigo do Coutinho e o artigo do Liguori, eu acho que suprem bem essa discussão. Bom, o Vinícius Linden gostaria de pedir para a professora citar mais uma vez o nome da autora que fala de Estado ampliado. É Christine Busse-Glucksmann, né? Gramsci e o Estado. Até tenho ele aqui. Eu vou colocar para você, eu não coloquei ainda, eu vou colocar para vocês lá na pasta. Que o Contrapoder divulgou aí, junto com o programa, tem o link para acessar a pasta do Google Drive. Lá tem Gramsci e o Estado em espanhol, eu não tenho em português, mas está lá para vocês, tá? Então, é Christine Busse-Glucksmann, e ela é que formulou esse conceito de Estado ampliado, mas o conceito gramsciano é Estado integral. As duas coisas são a mesma coisa, né? Mas... Christopher Sade. Podemos dizer que a direita vulgarizou a tese da hegemonia e ideologia em Gramsci como tão vociferada, dando ênfase na educação? Então, Christopher, obrigada pela pergunta, né? Que eu não teria como tratar da questão política, né? Da difusão do pensamento do Gramsci. Eu coloquei um texto lá na pasta para vocês, que sobre usos e abusos do Gramsci, né, que o Edmundo Dias também faz, é um artigo do Edmundo Dias. Não só a direita, a esquerda também, né? Gramsci foi usado para todo e qualquer objetivo, mesmo muito estranho ao pensamento dele. Né? Então, aqueles que queriam defender a democracia usavam Gramsci, aqueles que queriam atacar a democracia usavam Gramsci. Então, Gramsci, no seu processo de difusão, ele sofreu usos e abusos, como diz Carlos Nelson Coutinho.
No entanto, assim, a grande questão que eu acho é que, como Gramsci fala, né, de Maquiavel, ele diz que Maquiavel passou pelo mesmo processo, né? Todo autor que se difunde para além dos umbrais da universidade, todo autor, toda teoria que se difunde para além dos umbrais da universidade, ela se vulgariza. Esse é o preço que se paga. Isso aconteceu com Maquiavel, com Marx, com Gramsci. E por quê? Né? Porque quando ela alcança, né, uma massa de leitores, ela chega quase como um telefone sem fio. Né? E Gramsci fala, né, quando ele fala de Maquiavel, existe um Maquiavel daqueles que leram Maquiavel e são maquiavelianos, existem o Maquiavel daqueles que aderiram a Maquiavel sem ler, existe o Maquiavel dos anti-maquiavelianos, que conhecem bem Maquiavel e fazem a crítica a partir disso, e existem os anti-maquiavelianos que jamais leram uma página de Maquiavel. É o mesmo que acontece com Gramsci. Né? Então, você tem a esquerda, ela, quando recebe Gramsci, recepciona Gramsci, na verdade, não foi no final da década de 60. Gramsci chega, de fato, a partir de 75, né? A partir de 80, ele entra na universidade, nos cursos, os partidos, a partir da abertura política na década de 80, né, que ele alcança o PT e outros partidos, né, mesmo dentro do PMDB, vários partidos. Então, ele vai se difundir mesmo a partir da década de 80. Mas como que ele vai se difundir? Ele vai se difundir em grande medida, via esses partidos. Então, qual era as edições que eles tinham? Aquelas primeiras edições, que eram traduções do PCI, que eram edições que não traziam Gramsci na sua integralidade, eram pedaços de Gramsci. Então, Gramsci é trazido dessa forma fragmentária, interessada, muitas vezes distorcidas. Então, Gramsci é absorvido assim. Contudo, o que acontece hoje é uma outra coisa. Né? O que acontece hoje não é uma leitura distorcida de Gramsci, é uma não leitura de Gramsci. Né? Então, quando vastos setores se apropriam de Gramsci a despeito de Gramsci, fazem isso, digamos, eu vou dar nomes aos bois, é uma desonestidade intelectual. Né? Então, por exemplo, quando Olavo de Carvalho, que utiliza as categorias gramscianas, né? Fala de Gramsci, ele fala de Gramsci, em grande medida, se ele leu alguma coisa, ele leu muito pouco. Né? Ele fala de Gramsci utilizando Gramsci a despeito de Gramsci. Né? Então, existe uma direita na Europa que está lendo Gramsci, e que eu acho que ela é muito mais, digamos, perigosa no sentido da organização política que eles estão fazendo do que esse uso de Gramsci a despeito de Gramsci que é feito aqui. Então, esse uso que a direita brasileira faz é uma desonestidade intelectual, então está abaixo do nível da crítica, né? Não o Olavo de Carvalho, ele se ressente de que a universidade, de que a academia nunca o rebateu, mas a academia nunca rebateu porque não tem o que rebater. Está abaixo da crítica, né? Bom, passando para a próxima, né? A gente tem 7 minutos. Então, Mave Freitas. A desagregação do senso comum, tida como vital para o rompimento da unidade ideológica vigente, seria a organização das classes subalternas, que visa um processo de crise da classe dominante, veja. Tem vários elementos aqui. Então, quando a gente fala de senso comum, né, a gente está pensando numa concepção de mundo desagregada, ahistórica, como diz Gramsci, né, que traz elementos do passado e do presente, que junta elementos de crítica e de passividade. Né? Então, ele vai dizer que, na verdade, todos nós participamos de um certo senso comum. Nós que estamos na universidade participamos de um senso comum mais elevado, mas é senso comum. Então, os movimentos sociais, eles têm entre si um senso comum, e o senso comum das massas, né, que é também senso comum, né, ele
ele é o primeiro elemento de crítica. Então, ele não pode ser... Não se trata de desagregar, de rejeitar o senso comum, mas de estabelecer um diálogo com ele, né? E aí, Paulo Freire entendeu Gramsci muito bem, né? Assim, perfeito a perspectiva, né, da alfabetização a partir do que já sabe o sujeito. Porque uma das grandes críticas que tinha Gramsci a Bukharin, que era uma liderança importantíssima, né, do Bureau Central, né, do Comitê Central russo, é que Bukharin queria educar as classes subalternas, dizendo para elas o que é a realidade, o que é o mundo, o que é a ciência. E, na verdade, o que se deve fazer é estabelecer um diálogo crítico com as classes subalternas. É a crítica do senso comum, né? Então, esse é um processo que que é um processo contínuo, né? Porque quando, né, eu disse que a hegemonia é uma relação pedagógica, é justamente isso. O primeiro elemento é a crítica do senso comum. Por quê? Porque o senso comum, como diz Gramsci, ele não pode ser descartado. Ele tem um núcleo saudável de bom senso. É com esse núcleo saudável de bom senso que a gente tem que estabelecer diálogo. E a partir desse diálogo, ou seja, o que propõe a filosofia da praxis? É uma interação orgânica entre intelectuais e simples. Então, não cabe ao intelectual chegar e dizer para o homem simples da massa o que é a vida, mas perguntar para ele o que é. E, a partir desse diálogo, poder fazer a crítica do senso comum, né? E é somente quando a gente... veja, a classe dominante hoje no Brasil, em nível internacional, ela está em crise. Ela está em crise, mas não é exatamente porque nós, classes subalternas, movimento de massa, está colocando, está dirigindo, colocando na ordem do dia as nossas demandas. É por causa da crise estrutural do capital, que é cíclica. Então, essa crise estrutural do capital que a gente vê, que a gente está mergulhando numa crise orgânica, eu quero tratar disso também no nosso último encontro, né? Que inclui política, economia, ideologia, valores, a gente está passando por essa crise, e que é uma crise da classe dominante, que não é mais capaz de manter o consenso, então ela só é capaz do uso direto da força. Então, a força, a gente não é só a força, o uso da força física direta, mas também da coerção dos direitos, né? Da retirada dos direitos. Então, essa coerção, né, que não é diretamente da violência, ela é a expressão da incapacidade de direção das classes dominantes. Então, este é um momento importante de unidade das classes subalternas. Mas o problema é que nós estamos, cada grupo político tem tido dificuldade de romper o seu próprio conformismo, estabelecer um diálogo entre os sensos comuns, né? Em criar uma concepção unitária, criar uma nova hegemonia, né? Bom, a última questão, né? Porque faltam 2 para 5, né? Rita Oliveira é professora, né? A educação tem um importante papel nesse da hegemonia da classe trabalhadora. Neste tocante, a educação omnilateral, mesmo sendo utopia, se faz necessário? Eu não acho que seja utopia. Veja, quando o Gramsci fala da escola unitária, que ele fala lá no caderno 12, né? Que ele fala da escola unitária, da questão... ela deve começar, ela não é algo que vai ser instaurado depois da Revolução, ela é algo que é construído antes da Revolução, né? E, assim, eu acho que os movimentos sociais, eu vou responder mais rápido para ver se eu consigo responder mais uma. Então, os movimentos sociais, eles são capazes de criar isso, os partidos políticos, os grupos organizados. Eu queria citar a Escola Nacional Florestan Fernandes, as iniciativas de educação do MST, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, é uma coisa extraordinária. Extraordinária. O meu mestrado, eu estudei o MST, né, educação no MST era meu interesse,
eu era estudante de mestrado, eu fui assistir uma aula na Escola Nacional Florestan Fernandes, e os estudantes de lá, os alunos, os agricultores, os trabalhadores, eles eram muito melhores que os meus colegas de universidade, de Unicamp. Então, veja, não é utopia, é possível, mas é difícil. E é uma tarefa para uma geração, é uma tarefa de formiguinha, né? Então, eu vou ficar aí, depois a gente pode retomar nos próximos encontros, para poder responder mais uma. Vai dar para responder, Rodolfo? Não, já deu 5 horas. Bom, gente, vou esperar, parece que dá para responder mais uma. Tá, vou responder mais uma. Aqui. Eric Douglas, professora, boa tarde. Em tempos de pandemia, como se pode organizar a hegemonia das classes subalternas, visto que alguns espaços de luta estão disponíveis? Bom, assim, é dificílimo, é claro que assim, precisaria de mais uma hora, né, para poder discutir isso com vocês. Mas um elemento fundamental que a gente vai ter que tomar posse dele, digamos, é a internet, né? Eu acho que a esquerda está aprendendo a usar, e eu acho que a gente, nesse momento, é isso. Mas, para além, né, a organização das classes subalternas depende muito da nossa capacidade de superar os nossos interesses de grupo restrito. Então, infelizmente, eu acho que as nossas lutas hoje na esquerda nós temos virado nossa baioneta mais para as nossas fileiras do que para as fileiras inimigas. Acho que o nosso maior desafio é estabelecer diálogo entre nós, é a gente superar as diferenças, né? As diferenças que não são desimportantes, né? Mas que a gente buscar aquilo que nos une, não aquilo que nos divide, né? A gente tentar uma dificuldade histórica, não só da esquerda no Brasil. Gramsci, quando falava, né, da dificuldade do Partido da Ação, né, que era o partido do século XIX, durante a unificação italiana, que o Partido da Ação de Mazzini, de Garibaldi, não era pouca coisa, não era gente pequena, né? Giuseppe Garibaldi era um dos líderes, que ele não teve capacidade de direção, que ele foi dirigido pelos partidos da ordem, pelo Partido dos Moderados. Em grande medida, nós temos sido dirigidos pelos partidos da ordem. Nós não temos conseguido colocar as nossas pautas. Eu acho que a grande dificuldade nossa é criar uma pauta conjunta, para o conjunto da esquerda, superar um pouco as nossas diferenças, né? Trotskistas, stalinistas, enfim, identitaristas, por mais que as diferenças sejam importantes, significativas, e começar a construir uma pauta comum de luta. Eu acho que como que a gente vai construir isso? Com diálogo. E aí eu acho que a internet, o problema agora é a gente estar voltado para a construção desse diálogo, né? E eu acho que a gente tem que utilizar esses meios, né? Mas essa é uma tarefa muito grande, né? E a gente tem que começar a pensar nessa unidade, superar a unidade, né? Enfim, teria muito mais coisas para discutir, mas acho que o meu tempo acabou, né? Eu queria agradecer muito a presença de todas e todos aqui, mais uma vez agradecer aí aos companheiros do Contrapoder, que estão responsáveis aqui por essa live, né, que estão organizando, e então dizer para vocês que pedir para fazer as leituras da próxima aula. A gente vai discutir subalternidade, classes subalternas, e a gente entra de novo nessas questões que vocês estão colocando aqui no chat. E, então, até a próxima semana, tá? Até lá.